Foi realizado hoje o último pagamento da parcela do auxílio emergencial. Com o fim desse benefício, vai ter um impacto aqui econômico também em Alagoas. Não é todo o Brasil, mas também em Alagoas, porque muitos alagoanos dependeram do auxílio emergencial nos últimos meses. Quem vai falar com a gente sobre isso é o economista Rômulo Guedes, que está conosco pela internet e traz exatamente essa análise de qual setor pode sentir mais com esse término do auxílio emergencial. Tudo bem, Rômulo? Bem-vindo ao Cidade. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. É um impacto grande, vai ser um impacto grande, né? A gente lembra que lá no início da pandemia, quando o auxílio foi autorizado, enfim, as pessoas começaram a receber, e a gente teve, acho que até agosto, né, setembro, pessoas ainda entrando no auxílio, né? Não foi todo mundo de uma vez só, mas a gente chega agora ao final desse pagamento, desse auxílio emergencial. Se discutiu muita coisa aí sobre possibilidades de outros programas, mas até agora nada de concreto. E vai ser um impacto grande aqui na nossa economia? Perfeito, Edson. Esse auxílio emergencial que foi implantado pelo governo federal, ele foi extremamente positivo, uma medida, digamos assim, bastante acertada, né, por parte do governo federal, né? Vale salientar que, inclusive, apesar dela ter sido adotada de forma um pouco tardia e ter demorado um pouco mais a chegar na ponta, na população que mais precisa, teve sim seus efeitos positivos, claro, né? Claro, nesse período de auxílio, várias pessoas foram beneficiadas, principalmente aquelas pessoas da classe C, D e E, elas foram bastante beneficiadas por esses auxílios. E agora, com a finalização, né, com a finalização do governo federal, que pode ser o último pagamento sendo feito essa semana, isso prejudica bastante, dado que o Estado de Alagoas, todos nós sabemos, né, e os indicadores socioeconômicos do Estado, nós dependemos aí de transferências federais, e esses auxílios, eles ajudam bastante, inclusive ajudaram a movimentar a economia, ajudaram a sustentar a economia, né, enquanto alguns países afora aí nós também fomos impactados pela pandemia, do ponto de vista econômico, né, mas esses auxílios, com certeza, eles ajudaram, não resolveram, né, mas ajudaram sim a amenizar a situação dessa população. O setor de serviços deve ser um dos mais atingidos, porque muitas pessoas, assim, lógico, tem a questão da alimentação, utilizaram esse auxílio para alimentação, mas a questão dos serviços, que é um setor muito importante para a nossa economia, deve sentir bastante esse impacto, não, Rômulo? Sem dúvida, isso, sem dúvida, né? Eu como economista ando no comércio, enfim, quando estou comprando qualquer tipo de serviço, sempre converso com o comerciante, com o ambulante, né? E pergunto como é que foi esses meses aí, esses 7, 8 meses de pandemia, e a resposta é unânime, né? Se não fosse o auxílio emergencial federal, a situação teria sido muito, muito pior, né? Tem famílias que a única fonte de renda foi esses R$600 e foi esses R$300 agora no finalzinho, depois dessa redução, né? Então, a gente percebe a importância, o impacto negativo que pode ter, não só para Alagoas, como você falou, mas para o país como um todo, né? Alagoas pode até sentir mais, de novo, pelas suas características específicas do Estado, mas é bastante preocupante. Vale lembrar que, por exemplo, né, os Estados Unidos, essa semana, anunciou um reforço desse auxílio, né? 2,3 trilhões de dólares aí, de um pacote emergencial para reforçar em 2021, né? Um cheque de $2.000 para as pessoas impactadas economicamente pela pandemia, e aqui nós estamos indo na contramão do que está sendo feito numa das maiores economias do mundo. Pois é, vamos aguardar. O Brasil falou, né, o governo federal falava sobre um Renda Brasil, que seria um novo Bolsa Família, mas não foi à frente, tem alguns entraves aí. Vamos ver se haverá alguma medida nesse início de 2021. O fato é que o auxílio emergencial, como a gente conheceu durante a pandemia, possivelmente chega ao fim no dia 31, né? Perfeito, exatamente. Inclusive, há especulações de que, do mesmo jeito, para a implantação do auxílio aqui no Brasil, o governo federal tomou iniciativa de forma meio tardia, né? Estados Unidos e Europa implantaram primeiro. Pode ser, quem sabe, aí, com essa sinalização que os Estados Unidos fizeram essa semana com esse pacote emergencial para 2021, quem sabe aí para o ano que vem também o governo federal ele pode aí ampliar
claro, esse auxílio para a gente, né, para socorrer. Claro que a pandemia não acabou ainda, né? A gente sabe disso, mas torcer aí, esperar ver as medidas que eles vão implementar para 2021. E tem impacto também, né, não só no setor de serviços, Rômulo, mas também, por exemplo, os meses de início do ano já são meses onde o desemprego aumenta por conta exatamente de outros setores da economia que param. Por exemplo, a colheita da cana-de-açúcar, né, tem também um reflexo que não é o período agora. Quer dizer, tem outros complicadores, vamos dizer assim, para a nossa economia no início do ano, né? Você falou, levantou um ponto aí super positivo, Edson. Apesar da economia nacional, né, estou falando em nível nacional, está começando a dar sinais de recuperação, né, a taxa de desemprego ainda está muito alta, 14%, 14,6%, segundo o IBGE. São 14 milhões de brasileiros desempregados. Então, isso é muito preocupante, né? O PIB está começando a dar uma recuperação, mas a taxa de desemprego está muito alta. Então, você imagina o cenário, que o desemprego está muito alto, né? Pode ser que dê uma amenizada agora, para nós aqui do Nordeste, principalmente Alagoas, por causa do verão, está começando a chegar, então tem toda a movimentação aí, a rede hoteleira, gastronomia, né? Praias, enfim, hotéis, pousadas, com certeza vai dar uma aliviada essa movimentação do verão agora. Mas, mesmo assim, não vai ser suficiente para aquelas pessoas que não conseguem se encaixar, se enquadrar nesse quadro, dessas exigências agora de empregabilidade, né? Então, a demanda por mão de obra pode ser que demore um pouco a recuperar, e aí fica, de novo, a nossa preocupação, falando no começo. Sem auxílio, desemprego ainda em alta, né? Como vão ficar essas pessoas, principalmente classe C, D e E, que são aquelas que mais precisam. Exatamente. Vamos aguardar próximos capítulos. Obrigado, Rômulo, pela sua análise aqui no Cidade Alerta Alagoas. Obrigado.